Estamos de volta com Patrulha da Cidade. No dia 29 de dezembro passado, o que seria um simples acontecimento, um desentendimento em uma padaria classe A aqui da cidade, tomou proporções inimagináveis. Um empresário, um homem simples, comum, e assim ele quer ser tratado e visto, teria presenciado uma cena e aquilo o teria indignado de tal forma a despertar uma reação fortíssima. O desembargador do Tribunal de Justiça, Dilermando Mota, teria maltratado e humilhado um garçom da padaria Mercado. O empresário, que tomava café, presenciou a cena e reagiu de forma imediata e abrupta. A cena foi filmada e tomou conta das redes sociais. O homem que protagonizou a discussão com o desembargador vinha sendo praticamente procurado e caçado na cidade, porque ele quis se manter assim no anonimato, evitou a publicidade, mas nós conseguimos convencê-lo a vir ao Patrulha. Eu vou sentar aqui de frente para Alexandre Azevedo, empresário do nosso estado e que esteve na padaria Mercado naquela 29 de dezembro. Antes de começar a conversar com ele, a gente vai colocar uma matéria no ar para entender melhor essa história e eu começo a conversar com o Alexandre. Manhã de domingo, 29 de dezembro do ano passado, clientes e funcionários desta padaria no bairro de Lagoa Nova, em Natal, estavam prestes a presenciar a reação de um homem indignado e extremamente sensibilizado com a possível cena de humilhação e abuso. Segundo relatos de testemunhas, cerca de 30 pessoas tomavam café da manhã no estabelecimento. Entre elas, o desembargador Dilermando Mota Pereira, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Em um dado momento, um dos clientes passa a registrar com a câmera de um celular um bate-boca entre um homem e o desembargador. O homem acusa o desembargador de ter destratado e humilhado um dos garçons da padaria. As cenas mostram o homem bastante revoltado com o que acabara de ver. Observem com atenção o bate-boca. O desembargador responde à reação do homem dizendo que ele tem parte com o diabo e que está endiabrado. Segundo testemunhas, o desembargador, que estava acompanhado da família, fez uma ligação para a polícia militar e em pouco tempo, algumas viaturas foram para o local. As pessoas envolvidas na confusão foram ouvidas, mas ninguém foi conduzido à delegacia. Em pouco tempo, o vídeo ganhou espaço e repercussão nas redes sociais e foi visto por milhares de pessoas. A história foi contada em rede nacional, em telejornais e sites e causou revolta por parte do público. Eu achei ali que ele é um abuso de poder, ele não poderia ter praticado uma ação daquele tamanho, né? Totalmente revoltante. O indivíduo, só porque tem uma patente a mais, se acha melhor que qualquer cidadão comum. Se acha melhor que eu, que ele, que você. Não é porque é um desembargador que ele tem que fazer isso, né? Eu acho que ele tem que ver o porquê, o que aconteceu com ele, chamar, falar direito com ele. Imediatamente surgiu uma curiosidade de todos. Quem era o homem que se mostrou indignado na padaria? Quem foi o cliente que passou a ser chamado de herói pelo público, que tomou conhecimento da história? O cliente é o empresário Alexandre Azevedo. Dias após o ocorrido, ele se manifestou através de uma nota à imprensa. Em um determinado trecho da nota, ele diz: "A minha atitude de revolta e indignação ao presenciar uma profunda injustiça foi a de um cidadão consciente, como todos devem ser. E teria a mesma reação, ainda que não se tratasse de um magistrado. Quem quer respeito, se dá o respeito." O empresário conclui a nota citando Darcy Ribeiro, quando dizia: "Só há duas opções nesta vida, se resignar ou se indignar. Eu não vou me resignar nunca." E fecha a nota. O desembargador também deu a versão dele através de uma nota. Dilermando Mota relatou que,
A verdade é que um simples e moderado pedido de esclarecimento de um cliente a um garçom, que já havia sido solucionado, gerou uma reação de um terceiro com ameaças, gritos e total desrespeito ao público presente. Não houve abuso de autoridade, como propagado, mas somente uma atitude de defesa pessoal e da família presente, inclusive uma filha menor de 2 anos de idade, disse o desembargador. Já a padaria informou também em nota que o estabelecimento lamentou o ocorrido e garantiu que está oferecendo todo o suporte necessário ao funcionário envolvido no episódio. Alexandre, primeiro, obrigado por sua presença aqui, pela confiança no nosso trabalho. Engraçado porque quando eu liguei para o Alexandre, ontem pela manhã, Alexandre, é o Jackson Damasceno, TV Pontaria. Oi, Jackson, como você descobriu meu telefone? Daí vocês tiram como o Alexandre está recatado nessa situação, e resistente, e com todo o motivo do mundo. Fez alguns pedidos para aceitar vir aqui, que o rosto dele não fosse mostrado, por uma questão de evitar assédio e espetacularização em cima da imagem dele. Que se o advogado se fizesse presente no estúdio, que está acontecendo aqui agora, nós aceitamos, claro, e que não houvesse uma pirotecnia em cima da entrevista, e é o nosso estilo de trabalhar, isso também não foi nenhum problema. Alexandre, boa tarde, obrigado mais uma vez. O que aconteceu, sob a sua ótica, na sua versão, naquele 29 de dezembro? Bom, Jackson, boa tarde. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade. Né? Primeiro, acho que está provado de que eu não quero aparecer. Né? Não é meu intuito. Eu quero transitar na rua como qualquer pessoa livre. Não quero ser celebridade, não quero ser ninguém a não ser quem eu sou de fato. E eu frequento a padaria, né? Não conheço as pessoas a não ser que me atendem. E o ocorrido é que eu me deparei com uma situação de uma pessoa que eu nunca vi, não sabia quem era o desembargador, e pouco importa para mim se eu soubesse que ele seria desembargador. Talvez a minha atitude não fosse a mesma se eu soubesse que ele é um desembargador, mas eu acho que não justifica nem a atitude dele por reclamar de um mau atendimento. Eu acho que ele deveria reclamar ao superior do garçom, não ser mais cliente, até porque no vídeo dá para perceber que eu sou um cliente exigente e eu disse para ele, seja exigente, mas não precisa humilhar o rapaz. Eu não vejo necessidade para isso. Eu sou um cliente exigente, eu sou um cliente chato, eu gosto de ser bem atendido, mas isso não me dá o direito de humilhar ninguém, de desfazer de ninguém. Ele não é diferente de mim, ele nem é pior nem é melhor, ele está no papel dele. Mas o que você chama de humilhar o rapaz, Alexandre? O que você ouviu? O que você ouviu da boca do desembargador? Ouvir não seria o suficiente, né? Mas o que se presenciou... E né? outras pessoas viram Sim. Então, assim, existem muitos comentários, de fato, dizendo que o grosso ali sou eu, e de fato no vídeo é o que parece mesmo, e eu não nego. Né? Já tiveram outros repórteres que me indagaram a respeito se eu me arrependia daquela atitude, e eu disse que não, mas o problema não está no que eu ouvi, e mais no que eu vi. A situação totalmente desnecessária. Quando o cidadão estava sentado, quem conhece o ambiente da Mercato vai saber o que eu estou me referindo, e eu não preciso aumentar nem diminuir um ponto sequer da história. Ele estava sentado de um lado da padaria, mesa que fica abaixo da escada, isso, com a esposa dele, a filha dele, e de repente o garçom o serviu. Eu não sei como o garçom o serviu, o que eu sei é que ele levantou abruptamente da sua mesa, né, arrastando a cadeira de forma grosseira já por sua vez, com um copo de vidro na mão e pedindo ao garçom para que parasse. Você está me ouvindo? Eu estou falando com você. E o garçom, vamos deixar bem claro aqui, que o garçom não teve uma reação sequer de mau atendimento ou resposta à falta de respeito do cidadão, então. O garçom não respondeu, nada. Não foi indelicado, o garçom foi um cordeirinho, vamos dizer assim, com toda a realidade. Todas as pessoas que estavam lá presenciaram a situação. O estardalhaço feito foi pelo desembargador, quando ele levantou da cadeira
e segui o garçom já estava na metade do salão, atravessando para aquela TV que tem do outro lado, né, cerca de 5, 6, 8 metros, e ele apressou o passo, indagando e gritando com o garçom: eu estou falando com você, você não está me ouvindo? E o garçom permaneceu o trajeto dele de forma muito profissional ou de forma muito alheia a não se preocupar com o que acontecia em volta. E quando chegou na mesa de outros clientes, uma mesa repleta, ele sequer deixou o garçom atender a essas pessoas. E puxou o garçom pelo braço e dizendo: olhe na minha cara, me trate com excelência, porque eu sou cristão. E todos ouviram e presenciaram isso. Mas essa coisa de ele ameaçar quebrar o copo na cara do garçom? Pois bem, logo em seguida, isso já estava chamando a atenção de todos. Logo em seguida, ele continuando com a indagação dele, ele disse: olhe no meu olho, exigiu e disse: cadê o garçom? O gerente, perdão. Pediu pelo gerente, exigiu a presença do gerente, que o garçom fosse punido naquela hora, que ele queria presenciar a punição do garçom. E que olhasse na cara dele e o tratasse com excelência, porque ele era cristão e por isso ele ia quebrar o copo na cara do garçom. Foi nesse momento que eu, intolerantemente, não tolero isso de ninguém. Eu não tolerei do meu pai quando criança. Eu saí de casa cedo por respeito ao meu pai. Então eu não vou aceitar alguém fazendo isso com absolutamente ninguém de forma gratuita, sem motivo algum. E esse é o meu cotidiano. Esse é o meu jeito de ser. Não foi naquele momento. Eu te fiz uma pergunta antes daqui, só para você continuar e a gente interagir. Você é um cara agressivo? Você é um cara tranquilo que teve um momento de fúria? Você é um cara calmo, mas se pisar no seu calo você explode? Como é que você se define? O que é que aconteceu ali naquele momento? Eu sou Saraiva. Você é tolerância zero. Eu tô no meu canto, sabe? Você é de boa? Eu procuro... Não procura confusão? Não. Meu apelido quando infância era Manteiga. Eu não tinha reação para ninguém. Eu apanhava de todos os colegas de escola. Então, assim, eu nunca fui de discussão. Você é daqui de Natal? Sou daqui de Natal. Nunca briguei com ninguém. Nunca discuti com ninguém. Absolutamente nunca. E se mexer no meu calo com coisas que a gente tem que se indignar com isso. Eu acho que isso não é só uma coisa, como todos estão dizendo, de cidadão. É uma coisa de orgulho próprio. A gente tem que ter zelo pela nossa personalidade e não se deixar macular por isso. Eu sou intolerante, eu dizia para você, eu sou intolerante com vaga de estacionamento. A gente chega aí e vê uma pessoa idosa precisando de uma vaga e o cara lá muito boa pinta, de bermuda, de chinelo, para no estacionamento. Isso. E é ridículo. Eu acho isso ridículo. Não é por causa da lei, porque infelizmente a lei quase ninguém respeita. Mas é pela falta de consideração, de bom senso, que um dia você vai precisar daquele espaço. E foi isso que lhe moveu naquele dia? Foi isso e é isso que me move. Não somente foi isso, é isso que me move no meu cotidiano. O desembargador, na nota dele, fala de uma simples indagação, então não foi isso que aconteceu? Olha, está muito longe, mas muito distante de ser, ele diz na nota que foi um caso de questionamento, alguma coisa moderada. Isso. Ele fala, não teve nada de moderação, não houve moderação. E eu também quero deixar bem claro aqui, eu também não estou aqui para crucificar o desembargador, não. Acho que cada um tem que pagar pelos seus atos. Por isso eu não quero aparecer, porque eu não quero lá na frente sofrer retaliações. Eu estou lidando com um homem poderoso, infelizmente aconteceu isso comigo, eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa comum, eu sou um trabalhador, eu pago os meus impostos e eu não quero lidar com uma pessoa que pode ter acesso, que tem acesso a seus dados pessoais, os meus dados pessoais, pode ter acesso à sua conta bancária, à minha conta bancária. Eu não quero isso. Não que eu tenha algo para esconder, mas eu não quero ser motivo de heroísmo. Eu vou ratificar o que você está falando. Aliás, vou fazer uma pergunta para você ratificar o que você, de certa forma, já disse. Você teme ser perseguido pelo desembargador? Teme represália? Sim. Por isso que eu aceitei vir falar com você, porque eu não somente precisava expor isso, mas porque nós vamos ter que deixar isso tudo muito claro. Enquanto isso não estiver... Quando isso sair de evidência, eu temo ser perseguido, sim.
Eu acredito que nesse primeiro momento, eu já conversei com os meus advogados, nesse primeiro momento eu acredito que ele não deva tomar nenhuma atitude pela repercussão que se espalhou pelo país inteiro. Isso está causando, isso é um susto muito grande, principalmente para mim. Deixa eu interromper, porque eu acho isso uma parte muito interessante. Em tese, você participou de uma discussão numa padaria, né, que é um fato atípico por ser com um desembargador, mas é uma discussão típica de discussões. Você pegou, eu soube que você pegou um táxi primeiro, saiu, eu investiguei a sua vida depois, e voltou para depois pegar o seu carro e foi embora. Discutir com um cara, e foi uma confusão, deu polícia, beleza, vou respirar, mas vai passar. Quando é que você ficou sabendo que se transformou no que se transformou? Como é que você ficou sabendo, em que momento? Que já tinha vídeo na internet, que você já tinha um apelido, que você já era herói, entre aspas, que você já era uma celebridade. Que horas foi? Eu digo na prática mesmo, que horas foi isso e onde você estava e como foi que você recebeu essa informação? 1 hora depois. 1 hora depois? 1 hora depois eu saí, nós ficamos um bom tempo ali até que a viatura foi embora, até que o desembargador foi embora, a viatura foi embora. Deixa eu também abrir um parêntese, né? Para deixar claro para as pessoas de se foi chamado polícia, né? Por que eu não fui preso? A gente toca nesse assunto já. Ok. A entrevista é Mas longa. vamos lá. Vamos falar da repercussão primeiro? 1 hora depois eu saí com minha esposa, passei na casa da irmã dela e pegamos ela, a filha dela, a sobrinha da minha esposa, e uma pessoa que estava de visita na casa dela e fomos passear. Esfriar a cabeça. E fomos passear, fomos na Baía dos Golfinhos lá, Tabatinga, né? E lá, quando nós estávamos sentados no restaurante para almoçar, a sobrinha da minha esposa já começou a ver no Facebook dela a repercussão. Nossa. Que já tinha vídeo postado, que já tinha mais de 1.000 acessos. Nossa E a coisa estava crescendo, 3.000 acessos, pulava para 5.000 acessos, hoje está com 210, 211 mil acessos. E a repercussão foi momentânea, foi assustador. Você se assustou? Muito. No mesmo dia, a repercussão foi tão grande que no mesmo dia, à noite, eu preocupado com isso, eu comecei a ficar, eu confesso que eu comecei a ficar com medo de quem se tratava e de eu sofrer alguma retaliação. Eu me assustei quando eu saí do meu banho, minha esposa estava deitada, ela foi à cozinha. Quando voltou, eu me assustei, pensando ser um estranho e ela teve que me acalmar de noite já em casa, já para descansar. Então, assim, foi assustador. Alexandre, eu vou pedir licença a você, preciso chamar o intervalo. A gente volta conversando dessa coisa do policial ter sido chamado, por que você não foi preso, como foi a reação das pessoas na padaria. E eu quero saber também como é que está a sua vida hoje. Se nesse momento, depois de 1 hora, você já estava assustado, depois de passados alguns dias, como é que está a sua cabeça? A gente volta a conversar daqui a pouco. Eu preciso fazer um comercialzinho, um merchan, vou para o intervalo e volto a conversar com o Alexandre daqui a pouco. Agora é hora de falar